Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Gabriela Alves Tullier, eu sou terapeuta da alma, mentora da arte do ser, guardiã do sagrado feminino, e eu tô aqui hoje para celebrar com vocês o Dia Internacional da Paz. Hoje foi estipulado o Dia Internacional da Paz pela virada sustentável pela ONU, e a gente está aqui numa ação muito linda da virada sustentável, da virada Zen, que está reunindo mais de 350 facilitadores, profissionais da área de desenvolvimento humano, autoconhecimento, espiritualidade, para oferecer uma meditação global pela paz. Eu acho que mais do que nunca a gente está precisando. E a Giovanna Antonelli, sempre muito querida, ofereceu aqui o espaço dela apoiando essa causa. Então hoje, além de oferecer para vocês uma meditação, eu vou falar de um tema que me toca muito, que é a nova mulher. Eu acho que todo mundo está percebendo aí, né, que a gente está num momento de transição planetária, né, um momento tão forte. Então eu vou falar mais sobre isso aqui. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas chegarem. Deixa eu ver se eu coloco aqui um filtro para ficar mais bonitinha para vocês. Boa noite. O mundo está precisando mesmo, né, gente? Vamos combinar. E que bom, né? Que bom que a gente está aqui, né? Podendo. Acho que isso aqui é um pouco demais. Podendo meditarmos juntos, né? Podendo pensar em possibilidades, em caminhos, né? Para que a gente construa uma cultura de paz. Não tem Giovanna Antonelli, gente. Ela vai falar sobre o Dia da Paz. É isso, a Giovanna está aqui com a gente também, né? Provavelmente ela está aqui assistindo, mas de qualquer forma ela está aqui com o coração, né? Apoiando essa causa que é tão importante. Grata. Bom, acho que já dá para a gente começar, né? São 8h05, então vamos lá. Antigamente, as mulheres eram vistas como deusas, porque o ser humano não sabia como se fazia um filho. Então a mulher, ela parecia barriguda e saía gente dentro dela. Então a mulher é Deus, né? A palavra Deus era feminina e não existia a palavra pai. Olha que coisa interessante. Então as mulheres eram vistas como as criadoras da humanidade. Por isso elas eram endeusadas. Tanto que os artefatos mais antigos da humanidade eram de deusas, deusas fartas, deusas prenhas, né? E elas eram realmente assim o centro, né, daquelas comunidades, daquelas organizações. Então a gente vivia dentro de uma cultura matrifocal ou matrística, como alguns também chamam. Então, como eu falei, a mulher era o símbolo da fertilidade. Existia uma conexão muito forte com a natureza, com os ciclos da natureza, com os ciclos da terra. Esse período matrifocal, ele durou cerca de 40 mil anos, né? Isso segundo a arqueologia, porque na verdade há indícios de que essa cultura durou muito mais tempo, né, do que 40 mil anos. Mas vamos aqui, né, nos ater ao que a ciência conseguiu comprovar. E aí o que acontece? Com a entrada do período neolítico, conforme o ser humano foi se fixando na Terra, criando as primeiras civilizações, saindo das cavernas, né, e construindo as natureza, ele pôde contemplar. Oi, voltou, né? Então o ser humano pôde contemplar mais a natureza, observando os fenômenos da natureza e também o processo de procriação dos animais. E aí o homem foi percebendo que ele fazia parte dessa história, porque ele ia lá, namorava mulher, ela parecia barriguda, tinha um filho, ele ia lá, namorava mulher, ela parecia barriguda, tinha um filho, ou seja, ele percebeu que ele era o semeador. E a mulher passa a ser então vista onde ele planta a sua semente. Essa é a raiz da raiz da raiz do que a gente chama de cultura patriarcal, que é a cultura que a gente vive ainda hoje.
Então o homem, ele começa assim a se colocar como figura central, né, dessas primeiras civilizações, e até hoje, como a gente falou, né, e os papéis sociais começam a ser divididos, né? Então, os homens, devido à sua força física, eles vão à caça e se tornam os protetores, né, dessas primeiras civilizações, e as mulheres, né, passam a cuidar mais da família, da casa, da agricultura. Mas as mulheres também, durante muito tempo, elas também foram caçadoras, coletoras, enfim. Bom, mas o fato é que esses papéis começam a se estabelecer dentro dessas primeiras, dessas primeiras sociedades. E por que eu estou falando tudo isso? A ideia aqui é que hoje a gente possa falar sobre essa nova mulher, que é essa mulher que está surgindo do mais profundo do nosso ser. A gente tem visto assim, né, um movimento feminino muito forte, né, as mulheres falando muito sobre empoderamento feminino, fazendo mais uso, né, da sua voz, enfim. E de fato, isso é muito importante para o momento que a gente está vivendo hoje em dia. Não sei se vocês já ouviram falar de transição planetária. Independentemente da gente acreditar em astrologia, o fato é que de 2 em 2 mil anos nós mudamos, né, de era. Então a gente estava na era de peixes, né, chamada era de peixes, e estamos agora entrando na era de aquários. E o que é essa era de aquários, né? Muita gente, né, fala que é a era da luz, a era da transcendência, a era do despertar, dos Budas, da nova humanidade. Dentro do meu entendimento, só é possível uma nova humanidade a partir de uma nova mulher, porque somos nós que damos a luz, né? O fato é que, assim, é inquestionável que estamos vivendo um momento de muitas mudanças e que precisamos dar luz ao novo. E o feminino entra aqui como uma peça-chave desse momento de transição, porque nós temos uma natureza transgressora. O que significa transgressão? É importante a gente entender. Eu gosto muito de buscar o entendimento das palavras, né? Porque a gente vai usando as palavras e muitas vezes elas vão perdendo a sua força, o seu significado. E quando a gente vai entendendo a raiz das palavras, a gente aprofunda, né, o nosso discurso. Então, assim, transgressão vem de atravessar. Então, a gente está no momento, na verdade, de transgressão, né? A gente está atravessando aí uma era, a gente está quebrando, é um momento de quebra de paradigmas para a gente criar novos paradigmas. A questão é, que novos paradigmas são esses? Então, a minha intenção aqui é que a gente olhe um pouco para esses novos paradigmas, para que a gente possa assumir o nosso papel dentro da construção de uma cultura de paz. Porque a gente fala muito, né, assim, eu queria que o mundo fosse diferente, eu queria que o mundo se transformasse, que o mundo fosse melhor, mas quem é o mundo? Somos nós, né, nós que formamos esse mundo. Então é muito importante a gente entender qual é o nosso papel. E nós, mulheres, temos um papel fundamental nesse momento, porque somos guardiãs do feminino, somos guardiãs do sagrado feminino e temos essa natureza transgressora, revolucionária. O que é a palavra revolução? Re, né, é um prefixo que quer dizer de novo, ou seja, é uma evolução de novo. Então estamos passando por um momento de revolução, onde, como eu falei, vários paradigmas estão sendo transformados nesse momento. E nós, mulheres, nós temos uma natureza cíclica, porque somos regidas pela Lua. Quem é aqui, né, que tá aqui, que não se identifica com isso, meninas? Porque a gente tem, eu pelo menos, né, quando vem uma lua cheia, aliás, a gente tá aqui na lua cheia, né, a sensibilidade fica mais à flor da pele, né? A lua, ela não rege só as marés, ela rege os líquidos também do nosso corpo, né? E nós mulheres sangramos todo mês, né? Inclusive, é muito interessante
que no passado, né, antigamente, existia uma ritualística durante o ciclo menstrual das mulheres se reunirem dentro de uma tenda. Então era um momento ali de recolhimento, né, um momento muito sagrado das mulheres, onde elas tinham um momento de verdadeiro empoderamento feminino, porque elas estavam ali, né, recolhidas, se conectando com a terra, se conectando umas com as outras. Então era um momento muito bonito. E as mulheres, elas estavam tão conectadas com a natureza que elas menstruavam durante a lua nova, que é quando a lua se recolhe. Então é a lua mais feminina que tem, porque é a lua sem a influência solar do masculino. Então nós temos essa natureza cíclica, assim como a lua, assim como a terra, assim como a natureza. Aliás, menstruação vem do grego mens, que significa lua. Então você vê que os gregos, eles já sabiam dessa conexão das mulheres com a lua. E a lua, ela rege o quê? Ela rege os sentimentos. Então as águas estão relacionadas aos sentimentos. E não por acaso nós mulheres somos muito sensíveis, né? A gente tem realmente uma sensibilidade muito grande e o ciclo menstrual, né, também potencializa isso. Então tem momentos do nosso ciclo que nós estamos mais sensíveis, né? Nós estamos mais à flor da pele. Tem a chamada TPM, né? Eu não sei se aqui alguém tem aqui TPM, né? Imagino que tenha, né? E aí a gente justamente vai percebendo esses ciclos dentro de nós. E isso é muito, muito importante. Mas aqui voltando aqui para o nosso momento. Então a gente está nesse momento de transição planetária, nesse momento de profundas transformações dentro e fora de nós. E o que acontece é que durante essa cultura patriarcal, nós acabamos excluindo o feminino. Então a gente acabou exacerbando o masculino, as qualidades, os atributos do masculino. É importante a gente entender, gente, que feminino e masculino estão em todos nós, tá? Independentemente de gênero, de orientação sexual. Obrigada, querida, obrigada. Porque tudo na natureza é o resultado da interação entre as polaridades, né, feminino e masculino. A gente poderia entender Deus, a fonte, o nome que você quiser dar para essa força criadora, né, essa inteligência maior, como uma energia una que se dualiza para criar a existência. Então toda a existência é o resultado da interação entre essas polaridades, yin e yang, que são o feminino e o masculino dentro e fora de nós. E aí, como eu estava falando, o que aconteceu é que, com a entrada do patriarcado, conforme o patriarcado foi se estabelecendo, e esses papéis foram cada vez mais, foram sendo polarizados mesmo, foram ficando cada vez mais definidos, esses papéis sociais dos homens e das mulheres. A gente criou um grande abismo entre os homens e as mulheres. E o masculino, no momento em que ele se coloca acima do feminino, o que a gente cria aqui, gente? Um desequilíbrio. Então a gente exacerba essa polaridade yang. Então as energias yin e yang são as forças da criação. Então a gente exacerba essa energia, e quando a gente exacerba uma energia, a gente desequilibra a outra também. E aí a gente distorce essas energias. Ou seja, a gente se utiliza não apenas dos aspectos positivos dessa energia, das qualidades dessa energia, mas também dos aspectos negativos, das sombras dessa energia. E aí, o que seriam essas sombras, né? Então vamos falar primeiramente das qualidades do masculino, né? Então, quem poderia aqui me falar, né, sobre qualidades do masculino? Aqui a gente não está falando, gente, de feminismo, não estamos falando, né, exatamente disso não, tá? A gente está falando aqui sobre qualidades energéticas, né, que regem a natureza, que estão dentro e fora de nós. E da importância da gente integrar esse feminino para a gente resgatar esse equilíbrio.
ok? Então, assim, quem poderia me falar, assim, quais qualidades que isso, Elô, coragem, exatamente, quais qualidades regem o masculino? Então, a gente tem coragem, iniciativa, movimento, ação, força física. Alguém colocou aqui força, mas eu gosto sempre de complementar a força física, porque o feminino também tem a sua força, né? Eu até brinco falando assim, se as águas regem, né, o feminino, estão relacionadas ao feminino, olha o que um tsunami é capaz de fazer, né? Então o feminino também tem a sua força. Energia, que mais? Proteção, preguiça. Bom, vamos olhar primeiro para as qualidades positivas, tá bom, gente? Depois a gente olha para as sombras. Que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Quais são os elementos da natureza que regem o masculino? A gente tem o fogo e o ar. Então o fogo, ele se relaciona exatamente iniciativa, ação, movimento, e o ar, a pensamento. Então tudo que tiver ligado à lógica, razão, intelecto, tem a ver com o masculino. As mulheres não são inteligentes? Claro que são. E eu não estou falando de homens e mulheres, eu estou falando de qualidades energéticas, tá? Que estão presentes nos homens e nas mulheres. Estou reforçando isso aqui pra gente não se esquecer disso, tá bom? Mas, como eu falei, a gente exacerbou essa energia. E no que a gente exacerbou essa energia, a gente distorceu. Ou seja, a gente manifestou aspectos positivos dessa energia, mas também aspectos negativos. Sombras, como o quê? Quem poderia me falar aqui das sombras desse masculino? Gente, eu vou começar aqui. Egocentrismo, arrogância, frieza, indiferença, competitividade. Às vezes, né, tem pessoas que falam, mulheres são muito competitivas. Eu falo, não em essência, porque nós somos guardiãs do feminino, né? Mas nós estamos competitivas. Por quê? Porque a gente está aqui dentro de uma sociedade patriarcal. A gente se desenvolveu dentro de uma sociedade patriarcal. Há não muito tempo, e ainda hoje em algumas comunidades, as mulheres que não se casassem era uma vergonha para a família. Então a gente tinha que ser a mais bem dotada, a mais prendada, mais isso, mais aquilo, virou um pega para capar, literalmente, né? Então, não é da nossa natureza, mas de fato estamos também muito competitivas. Que mais? Alguém falou aqui individualismo perfeito, e eu gosto muito de trazer essa reflexão sobre o individualismo. Por quê? Porque assim, há um tempo atrás, né, quando vivíamos nessa sociedade matrifocal, existia um espírito de colaboração. Esse espírito de colaboração, ele tem a ver com o feminino. Então, esse espírito de colaboração, de cooperação, ele servia como uma teia invisível que sustentava toda a comunidade. E os meninos, né, que eram criados por essas mulheres, tinha uma coisa também muito bonita que ainda existe, né, em algumas tradições nativas, né, que os filhos de todas eram de todas. Olha que coisa bonita, né? Então não tinha essa coisa do meu filho, né? As crianças eram cuidadas por todos na aldeia. E os meninos que eram cuidados também por essas mulheres até uma certa idade, porque depois eles iam para os homens, né, aprenderem, né, sobre a caça, né, ferramentas, enfim. Eles também se nutriam dessa fonte, né, de cuidado, de colaboração. Então, essa teia invisível sustentava a comunidade. Só que quando o patriarcado entra e a gente exclui o feminino e cria esse desequilíbrio, esse instinto de individuação que estava em equilíbrio com esse espírito de colaboração do feminino, ele se transforma em individualismo. Porque é da natureza do masculino esse instinto de individuação, que ele é importante também. Eu tenho que ser né? Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, não posso nem contribuir com o coletivo. Então ele é importante, mas ele precisa estar em equilíbrio com o coletivo. Então, a gente falou aqui de competitividade, individualismo, egocentrismo, arrogância, violência também é uma sombra do masculino, agressividade, autoritarismo. O
Que é a mesma coisa que individualismo e individualidade. Autoritarismo seria o quê? Seria quando a gente exacerba a autoridade. A autoridade, ela também é importante. Eu tenho que ter autoridade sobre mim mesma, que se eu não tiver, quem é que vai ter, né? Autoridade sobre minha vida, autoridade sobre o que eu faço. Agora, quando eu exacerbo essa autoridade, vira autoritarismo, que aí é quando você usa de humilhação, você tenta subjugar o outro, usa de opressão, aí realmente não é muito bacana. Obrigada, querida. Então, se a gente olhar para a sociedade hoje em dia, vamos falar sério, não é exatamente isso que está exacerbado? Autoritarismo, opressão, violência, individualismo, competitividade. O que falta? Se a gente olhar para a sociedade e a gente pudesse, né, curar a sociedade, o que falta? Quais são as qualidades? Fala aqui comigo. Quais são as qualidades que faltam para que a gente cure a humanidade, para que a gente cure a nossa sociedade? Eu vou começar aqui. Sensibilidade, empatia, cuidado, amorosidade, colaboração, cooperação, afeto, sensibilidade, já falei, intuição, empatia, perfeito, amor, muito amor, gentileza, generosidade, solidariedade, altruísmo. Então, quando a gente olha para 99,9% dessas qualidades que faltam para a gente curar a humanidade, são qualidades femininas. Por isso, a importância da gente resgatar o sagrado feminino, resgatar os valores femininos, curar o feminino, empoderamento feminino, todos esses, né, termos, né, que a gente tem utilizado. Porque a gente está falando, gente, de resgatar valores que nos tornam humanos. Como que a gente pode falar de justiça social sem empatia? Não tem como falar de justiça social sem empatia. Como podemos falar de empatia se estamos desconectados do nosso sentir? Porque para eu ter empatia pelo outro, eu preciso estar conectado com o meu sentir. Agora, se eu não estou conectada com o meu próprio sentir, que se dane, né, o outro, que se dane, né, o que o outro está sentindo, não é verdade? Gente, eu não botei aqui o título da live. Pior é que eu não sei se eu sei colocar aqui o título da live, gente. Deixa eu ver aqui. Bom, vou deixar assim mesmo como tá, porque eu não vou saber colocar aqui agora, tá? Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? Respondo aqui sim, por favor, se te fizer sentido. Se não, também me digam por que não tá fazendo sentido pra vocês, tá bom? Então, a gente tá falando de resgatar a humanidade. Então, quando a gente fala de resgatar o sagrado feminino, enfim, né, resgatar os valores femininos, a gente está falando de salvar só a pele das mulheres, não. A gente está falando de procurar garantir a continuidade de vida na Terra. A gente está falando de algo que é muito mais profundo. Obrigada, que bom. Não tô muito doida não, né, gente? Tá fazendo sentido, né? Maravilha, que bom. Então, assim, porque se a gente continuar dentro desse logos patriarcal, olha o que a gente tem feito com a natureza. Porque o masculino tem a ver com expansão, exploração, conquista, que é importante, claro que é importante, mas precisa ter equilíbrio, como a gente falou. Então, lembrando, a terra, a natureza tem os seus ciclos. Se a gente continuar nesse instinto, impulso extrativista, que a gente só extrai da terra, a terra não tem tempo de se regenerar. Então a gente precisa respeitar os ciclos da Terra. Bom, o que mais aqui que eu anotei para falar com vocês? E aí, falando sobre empoderamento feminino, a gente tem visto, né? A gente tem ouvido muito, né, falar sobre empoderamento feminino. Eu, sinceramente, acho que há uma distorção do entendimento do que significa empoderamento feminino. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para a gente não falar sobre empoderamento feminino sob a mesma ótica patriarcal, porque senão não faz sentido, né? Para mim, empoderamento feminino é muito mais do que ter autonomia sobre o próprio corpo, sobre a sua sexualidade ou ter independência financeira. Para mim, mais do que tudo, é se apropriar de quem você é ser você mesma. O que há de mais poderoso, gente, do que ser você? Porque enquanto a gente criou, vamos combinar,
né, que a gente criou um modelo de perfeição inalcançável. E vale dizer, gente, que o patriarcado, tá? Ele é opressor não só para as mulheres, ele é opressor para os homens também. Isso é muito importante, tá? E eu sempre indico aqui 2 filmes que vale a pena assistir, que é o The Mask You Live In. Se alguém conhece esse filme, puder aqui escrever, né? The Mask You Live In. E que tá no Netflix, tá, gente? Que aí mostra como os meninos, desde criança, são moldados para sustentar o sistema patriarcal. Gente, dá dó, assim, sabe? Porque os homens não têm direito de sentir dentro dessa cultura, dentro dessa lógica, né? Não lhes é permitido sentir. Aquela história do homens não choram, não é isso? E tem um outro filme também, que é O Silêncio dos Homens, que também tá, a gente vai salvar a live, tá? Aí vocês podem indicar, porque eu acho que, né, a gente tá falando aqui de temas bem pertinentes, assim, bem importantes. Muito obrigada por ter escrito aqui o nome. E o outro filme é O Silêncio dos Homens, que tá no YouTube, que é um filme brasileiro também muito bom, muito importante, tá? Bom, enfim, então dentro dessa cultura patriarcal, nós criamos aí esse modelo de perfeição inalcançável para homens e para mulheres. Mas os homens, bem ou mal, né? Como é uma cultura que privilegia os homens, se os homens pisaram na bola, foi mal, valeu. Agora, nós mulheres, nós não temos o direito de pisar na bola, né? Porque nós, primeiro que já nascemos com culpa de sermos mulheres, né? Assim, tô falando no senso geral, né? Nós já nascemos com culpa de sermos mulheres. E toda mulher já nasce com um chicotinho. Vamos combinar, gente? Toda mulher já nasce com um chicotinho. Olha, eu me desfaço do meu chicote, eu quebro o meu chicote, eu queimo o meu chicote, e ele reaparece, ele se manifesta, ele se materializa, porque a gente criou um nível de autocobrança, gente, cruel. Fala sério, gente, quem concorda, coloca um joiazinho aqui. Não é verdade? A gente tem um nível de autocobrança muito cruel. E o pior, a gente cobra umas das outras também. A gente tem sido muito duras umas com as outras também. Então, aquela história, né, de sororidade, a gente precisa também resgatar a nossa sororidade, a nossa irmandade entre mulheres. Então, isso faz com que nós, mulheres, tenhamos que ser boas donas de casa. E agora na pandemia, então, gente, vamos combinar que a mulher polvo entrou em ação, né? Porque você, né, com a história de home office, e aí filhos, e casa, e marido, né? Gente, tem mulheres que estão surtando. Tem mulheres que estão surtando, gente. Isso é muito sério. Então você tem que ser boa dona de casa, obrigada pelo joinha, boa esposa, boa mãe, ótima amante, a melhor profissional, porque, gente, ser só boa profissional não é suficiente. Se tiver um homem na concorrência, você tem que ser mais, né? Você tem que ser melhor do que ele. Bonita, gostosa, peituda, bunduda, magra, loura e eternamente jovem. Alguém dá conta? Não, gente, agora vamos falar sério. Alguém consegue ticar tudo isso, gente? Vai colocando o coraçãozinho aí, se faz sentido pra você. Não consegue, não dá conta. E, gente, isso é um prólogo, tá? Isso é só a introdução, porque é um pergaminho, não acaba, né? São muitas exigências sobre nós, tanto da própria cultura como de nós mesmas, e umas com as outras. Então, assim, e é importante, e aí, lembrando aqui de falar uma coisa também. Gente, o maior índice de depressão está entre homens e mulheres. Quem sabe? Entre mulheres. E não é por acaso. O que é depressão? Aqui, no nível metafísico, né? Depressão é o quê? É vazio existencial. O que a depressão faz? Ela te chama, ela te puxa de volta para dentro, né? Você é engolido pelo seu universo interior. Então, todas aquelas dores que você não consegue entrar em contato, você é tomado por essas dores. Então, assim, porque a gente está tão preocupada em ser reconhecida, sermos aceitas, sermos aprovadas, sermos amadas, que tem uma hora que, cadê eu? Onde é que eu fui parar no meio disso tudo? E aí vem esse vazio existencial. Então, não por acaso, o maior índice de depressão está entre mulheres. E eu acho que isso é muito sério. E aí, voltando aqui a falar de nova era, né? Então,
como eu falei, muita gente fala, né, que a era da luz, a era da iluminação, a era da nova humanidade, a era do amor universal. E aí, se somos guardiãs do amor, porque as mulheres são guardiãs do amor, nós somos embaixadoras dessa nova era. As mulheres são regidas pela deusa Vênus, né? Então, esse amor universal precisa começar primeiramente onde, gente? Aqui. Precisa começar dentro de nós mesmas. Nós precisamos resgatar esse amor por nós mesmas. E aí entra a chamada nova mulher. Que nova mulher é essa? Não sei se alguém aqui já ouviu falar, né, de nova mulher, esse termo, né, um termo que tem sido usado, né, por algumas terapeutas, né, alguns buscadores também, enfim. Eu sinto que essa nova mulher, eu percebo, né, dentro dos meus estudos, dos meus atendimentos, que essa nova mulher, ela consiste em desenvolvermos alguns atributos. Ela se apoia em alguns pilares. Como eu falei, né, no início, a gente tem visto aí um levante de mulheres, né, as mulheres querendo fazer cada vez mais, querendo e fazendo, né, cada vez mais uso da sua voz. Mas também a gente tem visto muita exclusão do feminino entre nós mesmas. Isso é importante também falar. Nós também excluímos o feminino. Nós também excluímos partes de nós mesmas. Toda vez que eu compito com uma outra mulher, toda vez que eu me diminuo para caber na caixinha de alguém, quem já fez isso? Quem já se diminuiu para segurar um namorado ou marido, enfim? Eu confesso, eu fiz isso, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Hoje eu tenho, graças a Deus, né? E tenho também, pelo menos uma noção da minha força, né? E isso é fundamental. A gente precisa reconhecer a nossa força e poder, o nosso verdadeiro poder. Mas eu muitas vezes também fiz isso, porque eu fui criada acreditando que a mulher só pode se sentir completa com um homem. Eu já fiz isso, pois é, né? Muito já fiz isso, pois é, muitas de nós, infelizmente, já fizeram isso. Gente, isso é um clássico, isso faz parte da nossa cultura. E quem também cresceu com essa ideia de metade da laranja, de que precisava de um príncipe encantado, precisava de alguém para preencher o nosso vazio, como se não fôssemos suficientes, como se fôssemos, como se não estivéssemos completas, como se faltasse alguma coisa em nós. Gente, isso é cultural. Então a gente precisa entender o nosso papel na desconstrução dessa cultura. Porque, gente, vamos fazer aqui uma conta, tá? Vamos dizer, né, que 50% da humanidade desculpa, tá balançando aqui, eu tô aqui numa cama, 50% da humanidade seja composta, né, por mulheres. 50 por homens. Na verdade, parece que tem mais mulheres que homens, mas para facilitar aqui a matemática, a nossa matemática, vamos dizer que seja 50-50, ok? 100% vieram de uma mulher. Gente, já pararam para pensar nisso? 100% nasceram de uma mulher. Somos nós que ficamos cerca de 9 meses com o bebê na barriga. Somos nós que, depois de dar a luz para esse bebê, para essa criança, geralmente ficamos com essa criança no colo, cuidamos dessa criança, educamos essa criança, quando não sozinhas. Não é verdade? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com a desconstrução dessa cultura. Só que a gente tende a colocar, né, apontar o dedinho. Quem aponta um dedo para frente, gente, aponta quantos para trás? A gente tem essa tendência de colocar nas costas dos homens, como se fosse só a responsabilidade deles. Mas o machismo e o patriarcado são estruturais, estão dentro de todos nós. É aquilo que eu falei, toda vez que eu compito com uma mulher, toda vez também, um bom exemplo aqui,
que quando eu acabo de jantar com os meus filhos, eu chamo a minha filha para tirar a mesa, para lavar a louça, enquanto meu filho fica assistindo futebol com meu marido. Aí minha forma de contribuir com o patriarcado. Toda vez que eu me calo, toda vez que eu me diminuo, toda vez que eu não reconheço o meu poder, toda vez que eu me sinto insuficiente, eu estou sustentando esse sistema. Então o que a gente precisa? Vamos olhar para isso agora. Qual é o caminho, gente? Qual é o caminho para a gente sair, né, desse sistema, a gente conseguir desconstruir e assumir o nosso papel? Bom, como eu falei, eu acredito que essa nova mulher, ela se apoia em alguns pilares. Pois é, minha mãe é assim, gente, as dores do feminino são ancestrais. Elas estão aqui, gente, no nosso DNA, né? Estão aqui, né? E as mulheres que vieram antes foram passando o bastão para frente. Aliás, a gente vai fazer uma meditação, gente, no final, quem puder segurar até o final, muito bonita com as nossas ancestrais, tá? Vai ser um trabalho bem bonito aqui, pelo Amanhã da Paz, para quem não sabe o que está acontecendo aqui, né? A Giovanna Antonelli cedeu, está apoiando aqui um movimento, uma ação linda da virada sustentável pelo Dia Internacional da Paz, que é hoje, que é celebrado hoje, né, no dia 21 de setembro. E aí eu estou aqui falando, né, da nova mulher como um dos pilares também para a construção de uma cultura de paz. E aí no final eu vou oferecer aqui uma meditação para vocês, ok? Bom, então quais seriam os pilares dessa nova mulher? Eu acredito que o primeiro fundamental, obrigada meu amor, muito obrigada. O primeiro fundamental é autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Esse é um aforismo grego. A gente precisa se conhecer. Gente, quem sou eu? A gente às vezes nem se pergunta quem sou eu. Será que você é protagonista ou antagonista da sua história? Vamos aproveitar esse momento aqui para fazer algumas perguntas para a gente mesmo? Será que eu sei quem eu sou? Será que eu olho o mundo através dos meus olhos ou através dos filtros que eu fui herdando ao longo da minha criação, ao longo da minha jornada, da minha história? Será que eu olho o mundo através dos filtros desse próprio sistema, dessa própria cultura? É seguro ser eu mesma? Acho que essa é uma boa pergunta também. Eu estou agindo a partir do meu coração ou eu estou agindo para suprir as expectativas dos outros, das pessoas que eu amo, dos meus pais, do meu marido, dos meus filhos? Vocês entendem que tem perguntas que são muito profundas que a gente precisa fazer para a gente mesmo. Então o autoconhecimento, gente, é peça-chave. Eu costumo dizer que o autoconhecimento é o mapa para os nossos tesouros interiores. E aí entra o segundo pilar, autorresponsabilidade. A gente poderia medir o nosso nível de maturidade psicoemocional pelo nosso nível de autorresponsabilidade. Se eu tô aqui, né, disposta a me conhecer, eu vou precisar me responsabilizar pelo que eu tô vendo dentro de mim. Pelas minhas dores, pelas minhas faltas, pelos meus vazios, pelos meus medos, pelas minhas sombras, pelas minhas questões. Faz sentido, gente? Ó, vão colocando o coraçãozinho se fizer sentido para vocês, tá bom? A gente precisa se responsabilizar pela dor e a delícia de ser o que é, né? Já dizia a música. Então, como eu estava falando, a gente tende, né, a apontar os dedos não só para os homens, né, pelas nossas questões, mas também para os nossos pais, os nossos cuidadores, né? Então chega um momento da nossa vida adulta que a gente precisa se responsabilizar por a gente mesmo, gente. Não dá mais para esperar que papai e mamãe, ou que o marido, que o filho, ou seja lá quem for, se responsabilize pela nossa felicidade. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Nós também somos responsáveis pela nossa infelicidade. Porque não cabe ao outro. É como dizia Sartre, a questão não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Isso faz toda a diferença, tá? A gente precisa, nós mulheres, fomos condicionadas, né, a
a sentir, né, que não somos suficientes. Então a gente busca a completude no outro. E isso faz com que a gente crie relações de codependência. E aí eu vou tocar aqui num ponto muito delicado. Toda relação de codependência é abusiva. Existem várias formas de abuso, gente. Lembremos disso. Assim como todas as relações abusivas são relações de codependência. Porque onde existe vítima, existe algoz, e onde existe algoz, existe vítima. Há uma contradança. Por isso que eu falei, a gente precisa sair desse lugar de vítima, gente. A gente precisa se apropriar da própria vida. Tomar o leme da própria vida. Qual é o papel da vítima? Ser vítima. Simples assim. Então, assim, eu só posso assumir o leme da minha vida quando eu paro de me identificar com esse papel e saio desse jogo, saio dessa relação de codependência. Eu sou senhora da minha alma, nossa, muito forte. Algumas pessoas estão me perguntando aqui quem eu sou, então para quem entrou agora, meu nome é Gabriela Alves Tullier, eu sou terapeuta da alma, mentora da arte do ser, guardiã do sagrado feminino, e estou aqui pela Virada Sustentável, oferecendo aqui essa troca, essa partilha, falando sobre essa nova mulher, né, para que a gente possa co-criar uma cultura de paz. Então hoje a gente está celebrando o Dia Internacional da Paz, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo trazer aqui um pouquinho dos meus conhecimentos. E no final, a gente vai fazer aqui uma meditação, ok? Bom, então a gente precisa se responsabilizar tanto pela nossa luz, né, que assumir os nossos presentes, né? Todos nós trazemos presentes para o mundo, né? Todos nós temos dons, temos talentos, temos muitas coisas lindas a compartilhar. Obrigada, amada, obrigada. Mas também precisamos nos responsabilizar pela nossa sombra. Gente, eu adoraria conseguir ler tudo aqui, porque tem trocas aqui maravilhosas. Ai, obrigada, querida Mônia, muito obrigada. Bom, e aí entra o terceiro pilar. Então, assim, só qual o meu Instagram? gabi.alves.tullier. Se alguém puder anotar aí, Tullier, T-O-U-L-I-E-R, tá? Gabriela Alves Tullier. E daí, amores, a gente vai salvar a live, né? Eu vou colocar também o meu endereço. Então a gente estava falando, primeiro pilar, autoconhecimento. Segundo pilar, autorresponsabilidade. Eu vou ter que me responsabilizar pelo meu universo interior. Terceiro pilar, autocompaixão. A gente precisa entender, gente, que até a sombra está a serviço da luz. O que são sombras? São as nossas dores. São os meios que a gente forjou para sobreviver, né? Assim, lembrando, né, que o ego ele se forma na primeira infância. O nosso ego é infantil. As sombras estão associadas à formação do nosso ego, às experiências de dor que a gente foi tendo ao longo da infância. Então, a gente precisa acolher as nossas sombras também, para a gente poder acolher as nossas dores. A gente entender, olhar com um olhar amoroso para as nossas dores, para que a gente possa transformar as nossas dores em fontes de força, em fontes de poder. Karma é dívida de aprendizado. Karma, gente, não tem nada a ver com essa ideia de meu karma tem que sofrer pro resto da vida e carrega aquela cruz. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, né? Cancela, cancela, cancela. Karma, gente, é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação. Toda ação gera reação. É que nem é feito bumerangue, né? Você jogou o bumerangue, ele volta. Você agiu de uma forma, aquilo vai voltar para você. Então, enquanto você continuar agindo da mesma forma, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Então, o que a gente precisa? Criar novas ações, ações mais conscientes. Então, é um processo de aprendizagem. Então, a autocompaixão é fundamental. A gente precisa acolher a nossa criança interior, acolher as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas fragilidades, as nossas sombras, ok? E aí entra o quarto pilar, autodesenvolvimento, que é justamente aí que entra o poder de desenvolver recursos para a gente lidar com essas sombras, para a gente dissipar essas sombras. O que dissipa as sombras? A luz da consciência.
Então, quando eu entendo essas sombras, quando eu entendo qual é a mensagem delas, a serviço de que elas estão ali, né? Qual é a raiz dessas dores, né? Aí esse processo de autoinvestigação, que é mais do que autoconhecimento, é quando você se aprofunda nesse autoconhecimento e desenvolve recursos para poder transformar chumbo em ouro, dor em aprendizado. É o que eu chamo de alquimia interior. Então, dentro desse pilar que entra esse processo de ressignificação da sua história. É entender que o karma também está a serviço do Dharma. E o Dharma o que é? É o seu propósito, é a sua missão, é o seu propósito divino aqui na Terra. Então, no autodesenvolvimento, a gente consegue também expandir os nossos dons, expandir os nossos talentos, né? Encontrar os tesouros que há em nós. Porque é dentro do nosso quarto escuro que também estão os nossos tesouros. Eu costumo dizer que é na nossa escuridão que estão os diamantes brutos do nosso ser. Tá? E aí tem uma linha condutora, a gente já tá aqui chegando ao final, tá, amores? Ah, olha, me reconheceram aqui, né, de Mulheres de Areia, exatamente, Glorinha, muito bacana. Eu também sou atriz, né, pra quem não sabe, mas atualmente eu tenho me dedicado mais à arte do ser, então à área terapêutica. E, nossa, gente, me dá muita alegria ajudar a transformar a vida das pessoas, ajudar a transformar a vida das mulheres, né? Ajudar a empoderar mulheres. Eu sinto que nós, de fato, somos a mudança. Bom, e aí tem uma linha condutora que une tudo isso, que na verdade que conecta esses 4 pilares, né? Autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocompaixão, autodesenvolvimento, que é a vulnerabilidade. Uau! O que é vulnerabilidade, gente? Não sei se alguém já ouviu falar da Brené Brown, que escreveu o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, quem não conhece, por favor, compre o livro, porque é maravilhoso, vale a pena, assim, é muito libertador, né? Porque nos ajuda justamente a sair, né, desse modelo de perfeição que a gente criou aí, que realmente é inalcançável. Então, para a gente se conhecer, a gente precisa acolher a nossa vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade é o que nos permite estarmos numa postura de abertura, né? Para a gente se abrir, para a gente se conhecer, para a gente entrar em contato com as nossas sombras, com as nossas dores, a gente precisa acolher a nossa vulnerabilidade. Para a gente acolher a nossa escuridão, para a gente fazer essa alquimia interior, a gente precisa acolher a nossa vulnerabilidade. E o interessante disso tudo é que a vulnerabilidade, porque a gente passou a associar, né, que vulnerabilidade é fragilidade, né? Tem muita gente que acha que vulnerabilidade é fragilidade, mas não. A vulnerabilidade, gente, é uma condição da existência. Tudo está num estado de vulnerabilidade. Gente, olha o que a gente está vivendo. Acho que está provando que a gente não tem controle de nada. Nós somos vulneráveis, porque a existência é vulnerável, porque a existência está sob uma lei inexorável, chamada lei da impermanência. Tudo está em movimento, tudo está em transformação. Nada se mantém inerte aqui nesse plano. Então a vulnerabilidade, olha que coisa interessante, ela nos permite conhecer a nossa verdadeira força, o nosso verdadeiro poder. Porque não é uma força forjada, é a força do espírito. E eu acredito, deixa eu passar aqui para ver. Ah, sim, eu notei aqui. Existe um hexagrama no I Ching, não sei se vocês já ouviram falar de I Ching. I Ching é um livro de sabedoria dos antigos na China. E aí é dividido por 64 capítulos, que eles chamam, na verdade, de hexagramas, né? Mas vamos colocar aqui como capítulos para ficar mais fácil. E aí tem um capítulo, que é o capítulo da paz. Olha só, a gente está falando aqui de paz, né? Que fala uma coisa tão linda, que é a força é interna e a suavidade é externa. Olha que coisa bonita. E a gente faz o contrário, né? A gente
cria coraças, cria muros, e veste escudos e armas, né? Em nome da paz, inclusive, né? Guerra em nome da paz, gente, vamos falar sério. A coisa mais ilógica do que guerra em nome da paz. Desculpa, eu não consigo acompanhar o raciocínio, mas enfim. Mas, na verdade, quando você está alinhado com o seu ser, quando você está na presença, na sua força, você não precisa fazer força. Olha só. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa se impor. Você simplesmente é. Você simplesmente é. E isso já torna, já muda tudo ao seu redor. Porque já muda o campo, inspira as pessoas, você se torna exemplo. Então não tem que fazer mais esforço, é a lei do menor esforço, né? Que não tem nada a ver com preguiça. Né? A lei do menor esforço é uma sabedoria também oriental, né? Que eles chamam de Wu Wei, ou Wu Wei, não sei como é que pronuncia, mas enfim. É isso, é você... Quando você está alinhada na sua verdade, basta uma intenção e aquilo se materializa para você, aquilo chega para você. Olha que coisa linda. Basta você ser você, simplesmente ser. Essa é a verdadeira força e poder. Eu acredito que nós estamos nos encaminhando para a revolução da consciência. Eu não posso crer que nós venceremos essa batalha com as mesmas armas. Eu acredito que nós estamos sendo convidados para transcender a guerra. Que nós estamos sendo convidados para criar pontes, não mais muros. Jesus falava, né, sobre amar o inimigo. Eu acho que nós estamos sendo convidados para criar uma cultura de inclusão. Não há paz enquanto houver exclusão. Nós precisamos aprender a dialogar, aprender a ouvir o outro. A escuta, a gente está falando aqui do feminino, é um atributo do feminino. A escuta empática, é acolher com o coração. No mais profundo, a gente busca as mesmas coisas. Como a gente falou no início, sermos aceitos, aprovados, reconhecidos, amados. Então, quando a gente pode olhar para o outro a partir do humano em nós, não a partir do ego, não nessa luta de poder, de querer que a sua opinião seja mais validada que a opinião do outro. Gente, isso é muito cansativo. A gente precisa aprender a acolher o diferente. E se abrir para o diferente, porque olha que coisa bacana. Quando eu me abro para o diferente, eu expando a minha visão, porque eu me permito olhar por outra ótica. E junto ao outro, se o outro também se abre para o diferente, nós podemos encontrar um outro caminho. Um terceiro caminho, que não é o meu, que não é o seu. É um caminho mais inclusivo. Faz sentido, gente? Se fizer sentido, coloca coraçãozinho e joinha. Então eu sinto que é isso, a gente precisa transcender a guerra. A gente precisa sair desse sistema de exclusão que só gera mais dor, diferenças. Como é que a gente pode falar em justiça social se ainda houver exclusão, gente? Não tem como, né? Então, assim, a gente precisa resgatar esse espírito de coletividade para que a gente possa gerar mais equilíbrio e harmonia. É isso que vai gerar paz. Não há como haver paz, né? Enquanto houver tantos conflitos, né? A gente precisa estar aberto, né, a aprender com o diferente, como eu falei. E aí entra também uma coisa que aí, como eu estava falando, né, sobre essa nova mulher, né, da gente aprender a estar confortável dentro da própria pele. A gente não querer mais provar nada. A felicidade não está no outro. A gente, dentro dessa cultura patriarcal, a gente projetou muito para fora a nossa completude, né? A nossa felicidade. Não está fora, está dentro. Então a gente precisa encontrar esse estado de contentamento. Eu não estou falando de autossuficiência, porque ninguém é autossuficiente. Nós somos seres interdependentes. Que não é dependente, nem codependente, é interdependentes.
A gente está aqui numa troca, eu estou adorando aqui, né, vários comentários bacanas, né, várias trocas bacanas, agradeço também, né, eu acho que é muito importante a gente refletir nesse momento, porque olha que coisa interessante, né, a gente foi tão para fora, e o que esse momento está nos pedindo? Voltar para dentro, voltar para casa, voltar para a família, voltar para o corpo. A gente está sendo convidado a repensar os nossos passos, os nossos valores, as nossas escolhas, tanto a nível individual como coletivo. Então a gente precisa, a gente está entrando aí na era do Dharma, que é a era da verdade. Então por isso que eu falei da gente se sentir confortável dentro da própria pele, a gente ser protagonista da própria história, a gente ouvir mais o nosso próprio coração. E aí, quando eu estou confortável dentro de mim mesma, eu me sinto pertencendo a algo maior. E eu posso contribuir desse lugar, do meu lugar, eu posso contribuir muito mais com o outro. E a vulnerabilidade também traz uma coisa muito importante, que é o reconhecimento dos nossos limites. Olha que coisa. Porque agora, gente, não sei se vocês estão sabendo, mas existe um novo arquétipo, que é um arquétipo da mulher moderna, que é o arquétipo da Mulher Maravilha. Quem se identifica? Eu tô aqui tentando desconstruir também esse arquétipo, né? Que é aquela mulher que acha que dá conta de tudo, mas não dá. Alguém mais se identifica com esse arquétipo? Não dá, a gente está provando isso, gente. Como eu falei, não por acaso o maior índice de depressão está entre mulheres, entendeu? Então a gente precisa acolher a nossa vulnerabilidade, acolher a nossa sensibilidade, acolher as nossas dores, entrar em contato com os nossos sentimentos, para inclusive reconhecermos os nossos limites. Porque como que eu vou dar limite para o outro se eu não reconheço os meus limites? E como que eu posso esperar que o outro reconheça os meus limites se nem mesmo eu estou reconhecendo? Nós não somos máquinas. Essa é uma visão mecanicista, né, que só sustenta esse sistema patriarcal. A gente passou a acreditar que o ser humano ele é o resultado de impulsos elétricos, né, e reações químicas, mas nós temos uma natureza anímica, ânima, alma, sopro divino. E a alma ela é feminina, assim como o espírito é masculino. E aí entra uma coisa muito linda, que é esse conceito da alma imoral, né, que não é amoral, que é justamente esse espírito revolucionário. Newton Bonder, que é um rabino, ele escreveu um livro chamado Alma Imoral, não sei se alguém leu, e tem um espetáculo lindo da Clarice Niskier, né, em cima desse livro, e que fala que chega um momento que a gente precisa refletir, né, até que ponto eu preciso seguir a tradição porque ela me dá um norte, porque ela me dá uma estrutura, né, me dá uma margem, né, enfim, uma direção, e até que ponto seguir a tradição não é trair a própria alma. Porque a alma ela tem esse espírito revolucionário, como eu falei no início. E a gente está vivendo o quê? Uma revolução. É exatamente a revolução da consciência. Então a gente está num momento justamente de transgressão, de atravessar para uma nova era, para um novo estado de consciência. Mas seja a mudança que você quer ver no mundo, né? O maior líder, talvez, né, da paz, que foi o Gandhi, falava: seja a mudança que você quer ver no mundo. A mudança que a gente espera começa dentro de nós. Nós estamos vivendo, de fato, um caos, né? Ordem, né? Padrão vem de pai, né? Tem a ver com o masculino. E o caos vem do feminino. Como eu falei, a gente tem essa natureza cíclica, né? Então a gente está num momento que está muito relacionado ao feminino. Por isso a importância de despertarmos essa nova mulher dentro de nós. Mas é do caos que vem uma nova ordem. Como eu falei, tudo está sob a lei da impermanência. Nós estamos gestando uma nova humanidade. Nós estamos gestando uma nova era. Nós estamos gestando uma nova mulher. E então é muito importante que a gente assuma o nosso papel dentro desse grande jogo cósmico. E tem algo que é muito lindo, que é quando a gente se cura, a gente não cura só a gente cura também a nossa ancestralidade. Lembrando que todas as dores do feminino, das mulheres que vieram antes de nós, também estão dentro de nós.
estão aqui no nosso DNA. Então a gente cura a dor dessas mulheres também, que passaram por muitas coisas para que a gente pudesse chegar aqui agora. E mais ainda, a gente também abre novos caminhos para gerações que estão por vir. Então, amores, eu quero convidar aqui vocês para essa meditação que eu quero oferecer em nome, né, dessa nova mulher, em nome dessa cultura de paz, em nome do Dia Internacional da Paz. Para quem está chegando agora, só para concluir aqui, nós estamos celebrando o Dia Internacional da Paz, aqui no perfil da Giovana, que nos cedeu para essa ação muito linda que a Virada Sustentável e a Virada Zen estão fazendo, que é o Amanhã da Paz. E aí eu quero oferecer aqui então essa meditação. Então eu vou convidar vocês para fecharem os olhos. E a gente pode alinhar a coluna e respirar profundo e tranquilamente, trazendo a consciência para o momento presente, para o aqui e agora, para esse tempo e espaço. E quanto mais profundamente você respira, mais profundo é o seu mergulho. E quanto mais profundamente você mergulha, mais profunda fica a sua respiração. Vá mergulhando nas suas águas profundas. Lembrando que somos compostos de cerca de 70% de água. E que mágoas são más águas. Águas paradas, águas turvas. Então purifique suas águas com a sua respiração. Respire profundo e tranquilamente. E vá mergulhando cada vez mais profundamente. E vá mergulhando agora no seu próprio útero, nesse templo sagrado da vida. E os homens que estiverem assistindo essa live podem sustentar aqui a energia dessa vivência, lembrando que vocês também vieram de um útero sagrado. Então a gente vai mergulhando nesse templo sagrado da vida, lembrando que muitas memórias que guardamos em nosso útero não são só nossas memórias, mas memórias das mulheres que vieram antes de nós. Muitas dores, tristezas, experiências de exclusão, de abandono, não são só nossas experiências. Então, se permita entrar em contato com todas essas memórias, e as memórias também boas que essas mulheres viveram antes de você. E aí dentro do seu útero, comece a olhar ao seu redor, na sua tela mental, como se você estivesse numa exposição de memórias. E vá percebendo também as suas ancestrais. As suas ancestrais por detrás de todas essas memórias que estão dentro de você. Olha quantas histórias, olha quanta riqueza dentro de você. Olha quanta força há nessas mulheres. As mulheres são guardiãs da vida. Graças a todas essas mulheres, você pode estar aqui agora, experienciando a vida. Então honre todas essas memórias. Todas essas histórias estão a serviço da sua própria história. É por causa de todas essas histórias que você pode escrever um novo capítulo na sua ancestralidade. Nós somos o sonho dos nossos antepassados. É através de nós que os ramos da nossa árvore genealógica se renovam. Então honre todas essas mulheres, todas essas memórias. E comece a visualizar fios dourados saindo do seu útero e conectando você com todas essas mulheres, com todas essas ancestrais e conectando você também com todas as mulheres que estão dentro de você, mulheres que talvez você nem conheça, mulheres também do seu convívio, amigas, colegas de trabalho. E vá expandindo esses fios, conectando todas as mulheres do mundo. E de repente você se dá conta que esses fios vão formando uma grande teia de luz e de amor, que envolve todo o planeta Terra, que acolhe o planeta Terra, que é essa grande mãe que também se doa incansavelmente para nós, oferecendo o seu amor, oferecendo a sua nutrição. Então a gente se fortalece dentro dessa teia e nutre também a terra de amor.
Nós somos aquelas por quem estávamos esperando. Somos todas agentes de transformação. Basta cada uma fazer a sua parte. Basta resgatarmos o amor por nós mesmas. Nós somos a revolução. Então respire profundamente. Sinta a força dessa teia de luz. Sinta a força dessa egrégora, desse grande círculo de mulheres que formamos umas com as outras. Sinta a força da conexão com a Mãe Terra. E trazendo sua mão direita no centro cardíaco, a mão esquerda na altura do útero, vai integrando esses dois corações. A mulher possui dois corações, um que pulsa a sua vida e outro que pulsa a vida de toda a humanidade. Então integre. E você pode fazer também esse gesto de mão direita no centro cardíaco, mão esquerda na altura do útero, sempre que você precisar se conectar consigo mesmo. E aproveite esse momento de conexão para assumir um compromisso consigo mesmo. Talvez seja se amar mais, se ouvir mais, aprender a dizer não para o outro e dizer mais sim para si mesma. Qual é o seu compromisso? Elabore uma frase afirmativa e passe a usar essa frase como mantra. Eu me comprometo a... Integre essa frase dentro de você mesma. E mantendo a sua conexão interna, a gente une as palmas das mãos e reverencia aqui esse encontro, espaço de cura que criamos juntas. Agradeço. Agradeço a oportunidade de servir a esse despertar, servir a essa nova mulher, servir a essa cultura de paz. Eu vou colocar aqui o meu Instagram, para quem quiser também conhecer o meu trabalho. Inclusive, aproveita para fazer um convite. Em breve eu vou lançar um trabalho muito lindo de integração da criança interior. Eu sinto que é muito importante, né, a cura da nossa criança interior. E então é um trabalho muito lindo que eu vou oferecer agora em outubro, no mês das crianças. E em dezembro a gente vai fazer um retiro aqui no Spa Maria Bonita. Minha família é dona aqui do Spa Maria Bonita, não sei se vocês conhecem, estão todos e todas convidados para conhecerem aqui o spa. É um spa holístico muito lindo. E a gente vai fazer também um retiro de mulheres, onde a gente vai trabalhar tudo isso que a gente falou. A gente vai justamente oferecer ferramentas, eu e a Fernanda Teixeira, que é uma psicóloga também, gestalt terapeuta maravilhosa, consteladora familiar, vamos oferecer ferramentas para que a gente possa despertar essa nova mulher. Então sejam todas muito bem-vindas. Agradeço mais uma vez, agradeço, Giovana, pela sua generosidade, né, de oferecer aqui o seu espaço para que a gente possa trazer essas reflexões, né, que eu sinto que são muito pertinentes, não só para nós mulheres, mas também para os homens, para toda a humanidade. Então, tem o spa de Ipanema, né, mas também tem o spa aqui de Friburgo, né? A gente, obviamente, está seguindo aí todos os protocolos, né, necessários, né, colocados pela vigilância sanitária. E aí, em Ipanema, na verdade, é um spa urbano, né? Então não tem imersão, não tem retiro, tá bom? Isso, gabi.alves.tulier. E é isso, amores, espero que vocês tenham curtido, que tenha feito sentido. Se vocês curtiram, coloquem corações aí, coloquem joinha, coloquem aqui, né, o que ficou reverberando para vocês. Vou adorar, tá? Trocar com vocês lá no direct, quem quiser compartilhar como foi a experiência, né, da meditação, o que ficou reverberando dessa troca, né, dessa live para vocês, tá? Eu vou adorar também trocar com vocês. É isso, gente. Muitos beijos. Beijo, Regina, que bom que você tá aqui. E até uma próxima, tá bom? Feliz Dia Internacional da Paz. Um beijão.